Olá, meus irmãos, meus amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Meu nome é Marli Moura, sou missionária da Igreja Pastor Novo Horizonte e nós estamos aqui mais uma vez para meditar acerca da Palavra de Deus. O que você faz quando as notícias boas chegam? Essa semana a gente deu uma notícia muito boa para o meu filho. E foi assim muito interessante ver a expressão do rosto dele, né? A alegria estampada. Mas quando as notícias que você recebe não são muito boas, o que você faz? O que você costuma fazer? Gostaria de meditar com vocês hoje acerca da vida de um homem, de um rei, e ver o que ele fez quando as notícias que não eram boas chegaram até a sua casa, até a sua vida. Acompanha comigo a leitura do profeta Isaías. Nós vamos ler o capítulo 37. Nos diz assim: E aconteceu que, tendo ouvido isso, o rei Ezequias rasgou suas vestes e se cobriu de saco de pano grosseiro e entrou na casa do Senhor. E o rei enviou a Eliaquim, o mordomo, e a Sebna, o escrivão, e aos anciãos dos sacerdotes, cobertos de sacos de pano grosseiro, a Isaías, filho de Amós, o profeta. E disseram-lhe: Assim diz Ezequias: Este dia é dia de angústia, dia de vitupérios e de blasfêmias, porque chegados são os filhos ao parto, e força não há para os dar à luz. Porventura, o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rabsaqué, a quem enviou o rei da Síria, seu amo, para afrontar o Deus vivo e para vituperar as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido? Faz oração pelo resto que ficou. E os servos do rei Ezequias vieram a Isaías. E Isaías lhe disse: Assim direis a vosso amo, assim diz o Senhor, não temas, à vista das palavras que ouvistes, com as quais os servos do rei da Síria de mim blasfemaram. Eis que porém nele um espírito, e ele ouvirá um rumor e voltará para a sua terra, e falo-ei cair morto a espada na sua terra. Voltou, pois, Rabsaqué, e achou o rei da Síria pelejando contra Libna, porque ouvira que já se havia retirado de Laquis. E ouviu dizer que Tiraca, rei da Etiópia, tinha saído para lhe fazer guerra. Assim que ouviu isto, enviou mensageiros a Ezequias, dizendo: Assim falareis a Ezequias, rei de Judá, dizendo: Não te enganes o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Eis que já tens ouvido que fizeram os reis da Síria a todas as terras, destruindo-as totalmente? E escaparias tu? Porventura as livraram os deuses das nações que meus pais destruíram, a Gozã, a Arã, a Rezefeque, e os filhos de Éden que estavam em Telassá? Onde está o rei de Amate, o rei de Arpade, e os reis das cidades de Sefarvaim, Ena e Iva? Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros, e lendo-as, subiu à casa do Senhor, e Ezequias as estendeu perante o Senhor, e orou Ezequias ao Senhor, dizendo: Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu és o Deus, tu somente, de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e olha, e ouve todas as palavras que Senaqueribe, as quais ele mandou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todos os países e suas terras, e lançaram no fogo os seus deuses, porque deuses não eram, senão obra das mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra conheçam que só tu és o Senhor. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer ao rei Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Quanto ao que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem, a filha de Sião, te despreza e de ti zomba.
A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontaste e de quem blasfemaste? E contra quem alçastes a voz e erguestes os olhos ao alto? Contra o Santo de Israel. Por meio dos teus servos afrontaste o Senhor e disseste: com a multidão dos meus carros subi eu ao cume dos montes, aos últimos recessos do Líbano, e cortarei os seus altos cedros e as suas faias escolhidas, e entrarei no seu cume mais elevado e no seu bosque e no bosque do seu campo fértil. Eu cavei e bebi as águas, e com a planta dos meus pés sequei todos os rios do Egito. Porventura, não ouviste que já muito antes eu fiz isto e que já desde a antiguidade o tinha pensado? Agora, porém, se cumpre. Eu quis que fosse tu que destruísse as cidades fortes e as reduzistes aos montões assolados. Por isso os seus moradores, com as mãos caídas, andaram atemorizados e envergonhados. Eram como ervas do campo e a erva verde, e o feno dos telhados, e o trigo queimado antes do crescimento. Mas eu conheço o teu assentar, e o teu sair e o teu entrar, e o teu furor contra mim. Por causa da tua raiva contra mim e por causa da tua arrogância, subiu até os meus ouvidos. Eis que porei o meu anzol no teu nariz, e o meu freio nos teus lábios, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. E isto se será por sinal. Este ano se comerá o que espontaneamente nascer, e no segundo ano que daí proceder. Mas no terceiro ano, semeai e cegai, e plantai vinhas e comei o fruto. Porque o que escapou da casa de Judá e ficou do resto, tornará a lançar raízes para baixo, e dará fruto para cima. Porque de Jerusalém sairá o restante, e do monte de Sião que escapou, o zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, ou levantará contra ela tranqueira. Pelo caminho por onde vier, por este caminho voltará, mas na cidade não entrará, diz o Senhor. Porque eu ampararei esta cidade para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000. E quando se levantaram pela manhã cedo, eis que tudo eram corpos mortos. Assim Senaqueribe, rei da Síria, se retirou e se foi, e voltou e ficou em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, seu deus, Adramaleque e Cerezer, seus filhos, os feriram a espada, e eles fugiram para a terra de Ararat, e Esar-Adom, seu filho, reinou no seu lugar. Você consegue aí acompanhar a história do rei Ezequias em alguns livros da Bíblia, né? Reis, segundo Reis, a partir do capítulo 18, segundo Crônicas, a partir do 29, e Isaías, a partir do verso 30, do capítulo 36, você consegue aí acompanhar a história do profeta Ezequias. E ele foi um dos poucos reis, né, que estiveram ali reinando entre os reis, né, de Israel e de Judá. Ele começa a reinar jovem. Se você acompanhar a história dele, você vai ver que ele começou a reinar com 25 anos. Claro que na história nós temos reis ainda meninos, né, que começaram a reinar. Mas ele ainda era um jovem quando ele começa aí como rei. E ele reina durante 29 anos em Judá. Alguns profetas acompanharam esse período, né? Você vê aí que Isaías, Jeremias, Oséias, Miqueias foram profetas que estiveram aí nesse período, nesse tempo, a profetizar. E Ezequias, ele fez muitas coisas interessantes. Ele foi aquele que derrubou os altos, onde a idolatria era praticada. Ele fez aquilo que aos olhos do Senhor era reto. Ele consegue aí restaurar a adoração no templo. Ele observa a Páscoa.
Então ele foi um rei assim que fez muitas coisas, né, interessantes, coisas boas para a sua nação, naquilo que diz respeito à adoração ao Senhor, ao culto ao Senhor. Mas como a antiguidade, né, os reis eles viviam aí em guerra, tentativa de conseguir mais terra, né, de ampliar o seu domínio, existia esse bom rei, não se viu livre, né, das investidas dos exércitos inimigos contra ele. E é por isso que no 14º ano do seu reinado, o rei da Síria sobe contra a sua nação. E Ezequias, pelas vias diplomáticas, né, ele tenta aí evitar que a guerra ocorresse. E ele vai empreender esforços, né, para tentar acalmar aí Senaqueribe. E ele vai enviar prata, ouro. Em 2 Reis, capítulo 18, você pode ver isso, acompanhar, se desejar fazer a leitura. Então ele tenta acalmar, né? Ele tenta entrar em acordo, entrar por vias, né, que não fosse a guerra, para que a sua nação não fosse levada ao conflito. Mas o que Senaqueribe faz? Senaqueribe pega as cidades fortificadas que haviam ao redor de Jerusalém e ele toma. E depois que ele faz isso, ele sobe contra Jerusalém. Senaqueribe ele conseguiu muitas coisas. Ele conseguiu ampliar o seu território, ele conseguiu aumentar os seus tesouros. Mas havia uma coisa em Jerusalém que o incomodava profundamente. E era a confiança que eles tinham no Senhor. Se você fizer a leitura aí do capítulo 36 de Isaías, você vai ver que aqueles que são enviados por Senaqueribe, pelo rei da Síria, eles começam a falar não só ao rei, mas eles começam a falar ao povo. Eles começam a dizer que Ezequias estava tentando enganá-los, que eles não deveriam confiar no Senhor. Então, uma das estratégias de Senaqueribe, uma das coisas que ele realmente queria que acontecesse, era que as pessoas deixassem de confiar em Deus. Que as pessoas deixassem de confiar no Senhor. No capítulo 37, o rei Ezequias ele recebe cartas com notícias terríveis para ele, notícias tristes para o seu povo, para a sua gente. Ele recebe notícias, né? Ele recebe informações nas cartas de que aquilo que ele tentou evitar não seria possível, porque o rei Senaqueribe estaria invadindo o seu país. Mas uma coisa interessante é que essa notícia chega aos seus ouvidos. Ele se abate com aquilo. Se você percebeu pela leitura do texto que nós fizemos, ele se veste com panos. Ele se cobre com um tecido grosseiro. Ele rasga as vestes dele enquanto rei e se veste aí com esses panos, com esses sacos, mostrando aí como é que estava a sua alma, o seu espírito, o seu abatimento. Mas ele faz isso e corre
para a casa do Senhor. Ele corre para os pés de Deus. Ele corre para os pés daquele que estava sendo afrontado. Era dia de angústia, era dia de perseguição, era dia de tristeza. Mas ele vai à casa do Senhor para apresentar ao Senhor o seu clamor. Ele envia mensageiros ao profeta Isaías, e ele, o rei, se prostra diante de Deus, porque ele sabia que a palavra final para tudo aquilo que ele estava vivendo não viria de Senaqueribe, não viria de outra parte a não ser do Senhor. O que você faz com as notícias que não são notícias boas? O que você faz quando isso chega à sua porta? O que você faz quando isso chega à sua casa? Eu preguei sobre o Salmo 46 esses dias, né? Você precisa dizer isso. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é socorro bem presente nesta hora, neste momento que eu estou vivendo. E foi isso que o rei Ezequias fez. Ele foi diante do Senhor apresentar o seu dilema, a sua dor, a sua angústia. A angústia da nação que ele estava à frente. Senaqueribe não queria apenas terras. Senaqueribe queria destruir a fé, a esperança de um povo. A Síria era um país cruel. Era um país que não só fazia escravos, mas ela tinha prazer em humilhá-los publicamente, né? De arrastá-los diante das outras nações, das nações que eles queriam intimidar, das nações que eles tinham intenção de conquistar. Eles colocavam argolas, puxavam as pessoas, né, com argolas presas no nariz. Mas nesse momento em que a desgraça chega, em que a angústia chega, em que os sons do inferno batem à sua porta, ele não olha para outro lugar. Ele não procura socorro em outra parte. Ele não manda seus mensageiros tentar alianças políticas. Desculpa. Ele se volta. Ele se humilha. Ele busca a face de Deus. A resposta do Senhor vem de pronto, vem de imediato para ele. Deus, através do profeta Isaías, vai dizer: olha, não temas à vista das palavras que você ouviu. Os servos da Síria, eles estão blasfemando contra mim. Eles estão blasfemando contra mim. A quem afrontaste, de quem blasfemaste, e contra quem alçastes a voz e erguestes os olhos ao alto? Contra o Santo de Israel. A Síria teve muito êxito e estava confiando que todo o êxito que ele teve foi pela força do seu braço.
Síria era uma nação orgulhosa. A Síria não entendeu que tudo aquilo que estava acontecendo com ele, que todas as vitórias que eles tiveram foi pela permissão de Deus, do Senhor dos exércitos, do Senhor Criador dos céus e da terra. E como eles começaram a confiar no seu próprio braço, na sua própria força, quando eles resolvem levantar a voz contra o Santo de Israel, quando o orgulho toma conta das suas vidas, dos seus corações, é nesse momento que Deus diz, decreta contra eles a ruína. Eles acordaram de manhã e eles viram o seu exército morto. 185 mil homens morreram. Eles dormiram e não acordaram. E aí eu não vou levantar com vocês o que pode ter acontecido, que peste pode ter visitado aquele acampamento. O texto diz que o anjo que o Senhor mandou visitou. E na manhã haviam 185 mil corpos. Quando o rei arrogante percebe isso, ele volta para a sua terra, ele volta para a sua casa, ele entra em Nínive, ele vai para a casa do seu Deus, para o templo de Nisroque, e quando ele está lá prostrado, os seus próprios filhos o matam. E aquele que se levantou contra o Deus de Israel não consegue permanecer em pé, porque Deus visitou naquele dia. O que você faz quando as notícias não são boas? Corra para o Senhor. Apresente a Ele tanto o seu clamor, apresente a Ele a sua angústia, a sua dor, mas confie que aquele que você está apresentando a sua vida, Ele pode fazer muito mais. Ele pode operar de uma forma surpreendente, porque Ele é Deus. O Senhor disse ao rei Ezequias: não se preocupe com esse que se levanta para falar contra mim, porque eu, o Senhor, conheço o assentar dele, o sair e o entrar, e sei do furor dele contra mim. E sou eu que vou levar esta guerra ao fim. Deixe que o Senhor guerreie suas lutas. Deixe que o Senhor faça aquilo que você não tem condição de fazer. O que está ao nosso alcance, nós devemos fazer. Mas existem coisas que fogem ao nosso alcance. Então isso nós precisamos confiar e deixar inteiramente nas mãos do Senhor. Deus abençoe a sua vida, fortaleça você e faça próspero o seu caminhar. Um grande abraço e até a próxima.